Estamos vivendo o desafio do século. Como aumentar a produção de alimentos protegendo o meio ambiente? Como abastecer uma população crescente que alcançará 10 bilhões de habitantes até 2050, preservando os recursos naturais e produzindo com sustentabilidade? Em estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, para atender essa demanda de alimentos, precisaremos aumentar a produção em até 70%, mas com um acréscimo de apenas 20% na área plantada. Como prover alimentos de forma saudável para todos os habitantes do planeta, de modo que o meio ambiente não seja mais prejudicado e ainda melhorado? São tantos questionamentos. Tecnologia viva que transforma a agricultura. Uma série sobre controle biológico. No episódio anterior, a gente viu como o controle biológico está cada vez mais presente na produção brasileira de alimentos. E uma coisa é certa, o futuro mais biológico já começou. Hoje eu convido você a vir comigo saber como surgiu a série Tecnologia Viva que transforma a agricultura. No episódio de hoje, tecnologia viva que transformou o agro brasileiro. E se tem desafio, tem comunicação. Entender os processos, os caminhos, é fundamental numa sociedade que cresce exponencialmente. E no agro não é diferente. Hoje eu vou conversar com a Jaqueline Antônio, idealizadora desta série e que me possibilitou fazer uma trajetória incrível no universo dos biológicos. Quem também vai me ajudar a entender o que vem pela frente quando o assunto é controle natural de pragas e doenças. Jaque, último episódio da primeira temporada da série, que foi idealizada aqui pela gente em conjunto. Como é que foi o início? Você sempre teve vontade de comunicar desse jeito os biológicos? Sim, Jaque. Há 12 anos atrás, eu tinha a nítida noção que eu deveria realmente entrar de cabeça nesse universo para poder entender, para poder comunicar ao público. Eles eram bem jovens, estavam certos do que queriam, mas conseguir a confiança daqueles que já trabalhavam na terra há muito mais tempo que eles não deve ter sido nada fácil. São 12 anos de muito trabalho e a gente vê que há 20 anos atrás, quando a gente começou realmente com o controle biológico, nós éramos os loucos dos bichinhos, né? O pessoal ainda não acreditava muito no futuro dessa tecnologia, mas a gente já via que proteção de plantas teria que incluir o biológico, né, no seu sistema. Então foi um grande desafio, o mercado não enxergava o controle biológico como tecnificado, como qualidade em si. Foi um longo caminho para que a gente provasse, né, quanto de tecnologia estava sendo investido e quanto a tecnologia viva ia transformar aí o nosso manejo integrado, tanto de pragas e doenças no Brasil. Quanto mais o produtor ele conhece a tecnologia, ele sabe como utilizar essa tecnologia, melhor são os resultados. É aí que a comunicação entra como uma ferramenta essencial para compartilhar conhecimento e inspirar ações positivas. Um exemplo é a sigla ESG, de Environmental, Social and Governance, ou seja, ambiental, social e governança. Observe, valores ESG são um caminho para alcançar os princípios do Pacto Global da ONU nos negócios. Isso porque eles oferecem referências para instaurar um programa que esteja, de fato, alinhado com o que é estabelecido na iniciativa da Organização das Nações Unidas. Sônia, a gente está pensando aí em um novo mundo, né? Como cuidar das pessoas, cuidar do planeta, mas pensar também na alimentação. Afinal, seremos 10 bilhões de pessoas até 2050, né? E falando muito de ESG, como é que você vê esse novo mundo? Olha, eu sempre digo que quando a gente fala da agenda ESG, a gente está falando de um novo modelo de mundo, exatamente isso. E que modelo de mundo é esse? É um mundo que hoje ainda é muito pautado por questões econômico-financeiras, mas que entendeu que questões sociais, ambientais e de governança impactam nesse econômico-financeiro. Então, o que a gente está vendo é o surgimento de um novo capitalismo, né? Um capitalismo que, claro, tem que dar retorno, essa é a base, mas que olhe para as pessoas, que olhe para o meio ambiente.
que o biológico vai acelerar ainda mais, né, a sua participação no mercado de proteção de plantas, porque o produtor já está percebendo que na medida em que ele entrega mais performance ou uma performance parecida com o produto químico que ele estava acostumado a utilizar, ele pode sair dali e dizer que o seu ambiente é mais sustentável. E isso hoje é uma demanda, né, para um país exportador como o Brasil. A gente vê que todos os consumidores hoje da nossa soja, da nossa laranja, do nosso café, da nossa cana-de-açúcar, exige uma rastreabilidade muito grande dessas culturas e também uma sustentabilidade na cadeia. Toda grande mudança ela vem da sociedade, e a sociedade, ela tendo mais conhecimento, ela vai cobrar. O público final, o consumidor, está cada vez mais crítico e consciente de que ele faz a diferença, o que faz a empresa também perceber o valor. Eu acho que o importante quando a gente fala da agenda ESG é entender que é uma agenda de valor. Ela traz valor para a empresa e o consumidor mostra isso ao cobrar e ao comprar o produto dessa empresa. E para fazer com que a sigla ESG realmente faça sentido, é preciso ter liderança em todas as esferas da sociedade. E trazendo também a governança, né? Porque uma boa governança faz com que todas essas letrinhas fiquem muito bem equilibradas, né? Não tem dúvida, eu costumo dizer que o G é a base, né? Quando a gente fala do tripé econômico, ambiental e social, a gente tem o G ali, que é a forma como a gente faz as coisas, né? Como é que eu tomo decisões, como é que eu organizo, né, ali a minha empresa, como é que eu realmente faço as coisas, a ética, né? Então, a governança é a base de toda essa operação. Sustentabilidade que pode ser garantida com a descoberta de novos agentes, sim. E olha que notícia boa, o Brasil, por ser muito extenso em biodiversidade, oferece uma quantidade enorme de organismos que são atuantes no controle biológico. Quando a gente começou no Brasil, nós precisamos registrar os primeiros produtos, né? E ao invés de trazer os produtos prontos da Europa, porque a Koppert é uma empresa holandesa, a gente optou por co-desenvolver essas tecnologias localmente. Isso significa que hoje 90% dos nossos produtos são produzidos aqui no Brasil. Então isso traz um ganho muito grande, porque a gente está usando a tecnologia de 55 anos da Koppert, mas fazendo ela tropicalizada. E essa é a forma que a gente veio desenvolvendo o início, né, de uma empresa que já tinha a tecnologia, mas era muito nova no Brasil, para chegar até hoje e conseguir embarcar essa tecnologia no que o produtor já usa. Ele vai usar o biológico sempre que possível e o químico quando necessário. Acho que essa é a filosofia que a gente tenta pregar no campo todos os dias. O agro brasileiro é referência, eu digo isso em todos os fóruns em que eu vou. Por quê? Porque há comprometimento, a seriedade, a vontade de fazer a diferença e o Brasil é o celeiro do mundo, né? Não vamos esquecer aí que nós temos um diferencial absurdo para trabalhar nas questões do agro e a gente vem fazendo essa lição de casa muito bem. É sinal, assim, da seriedade com que a gente trata essa questão e do quanto a questão também de inovação está presente aí nas atividades brasileiras do agro. O Brasil é líder mundial em aplicação de biológicos, dada a sua extensão territorial. E mesmo com um crescimento de 60% de aplicação de controle biológico em áreas abertas, há um caminho que precisa ser encurtado. Cada 10 produtores no Brasil, somente 3 utilizam plenamente a tecnologia do biológico. Então a gente vê que tem um desafio de comunicação ainda muito grande para esses outros 7. Então acho que a comunicação do que a gente faz dentro desse modelo hoje, né, de cadeias do agronegócio que exige o ESG, ela é fundamental. A websérie, ela traz um pouco isso, né? A gente levar o agro, ou levar o entendimento do agro para o consumidor final, que às vezes não tem esse conhecimento, essa base científica e técnica. E nessas minhas andanças pelo Brasil, eu percebi que, além de produzir alimentos para nós, os agricultores buscam também alimentar a terra, tratá-la da melhor maneira. E, para isso, não poupa esforços. Eu acho que o consumidor final precisava entender o tomate para se chegar na glôndula, aquele ketchup maravilhoso, o molho que faz aquela lasanha maravilhosa. É muita coisa envolvida. Primeira série em canal aberto leva esse conhecimento a muito mais pessoas, né? Esse é o grande motivo e que realmente torna o nosso propósito tão gratificante, né? Costumo dizer que sustentabilidade é cada vez menos um diferencial competitivo e cada vez mais uma condição para competir.
Partners with Nature, que traduzindo seria parceiros da natureza, mas o parceiro não fica tão forte, né, como a expressão original em inglês, que é como se a gente fosse sócios da natureza. Ou seja, a gente está emprestando da natureza estes organismos que a gente trabalha para devolver sustentabilidade. E aqui, quando você olha ao redor também, no caso de utilizar os bioinsumos, você vê a natureza sendo mais preservada também? Sendo respeitada. Quando você vê a terra ser tratada como terra, como gente. Isso é vida. Isso que nós estamos vendo aqui é vida. Chegamos ao final da série. Se você quiser rever nossos episódios, acesse nossas redes sociais. Mas a minha trajetória continua. Nos vemos na próxima temporada de Tecnologia Viva que transforma a agricultura. Até lá!